Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo abençoe você e sua família. Professores da Escola Dominical, pastores do Ministério Internacional do Guará, grande abraço a todos vocês. Mais uma aula, estamos iniciando aí, lição agora de número 8, dia 22 de agosto, Escola Bíblica Dominical. Nós não podemos negociá-la, né? Segundo orientação que tivemos na nossa convenção, nosso pastor presidente, pastor Aaron, falou algo muito interessante, o qual ele orientou os pastores não negociarem a escola bíblica dominical e nem o culto de ensino. E verdadeiramente é o que muitos estão fazendo por aí, cancelando as escolas bíblicas, o culto de ensino, colocando outras atividades, e esses são trabalhos da igreja que verdadeiramente são inegociáveis, né? Tudo bem, irmãos, vamos lá? Vamos para a nossa lição de número 8. Lição de número 8 de nossa revista Atualidade Cristã. Hoje o tema da nossa lição de número 8 é credibilidade, a única maneira de conquistar corações. É um preceito importante na vida do líder, né? É a credibilidade. Perdeu a credibilidade, olha que vai ficar difícil, né? Você conseguir ter aí uma liderança eficaz, né? Ok, então vamos lá. Fundamento está situado em João, capítulo 8, versículo 46, que diz assim: qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? João 8, 46. Referências bíblicas está em 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Isso aqui retrata um diálogo de Samuel com o povo, né, na constituição de Saul como rei, o qual Samuel se apresenta diante do povo e ele diz aqui, aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei e oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do meu Senhor e ungido, o seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei a restituição. E o povo respondeu: você não nos explorou, nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Tá? Essa versão bíblica é a versão da NVI, né? Por isso que você vê um pouco diferente, pode estar um pouco diferente da sua Bíblia aí, tá bom? E aí Samuel diz aqui no 5, o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa nenhuma nas minhas mãos. Então, olha aí a importância da credibilidade, né? É um fator de suma importância na vida do líder. Temos como objetivo geral assumir que a credibilidade do líder é um bem inestimável e que ele deve zelar por ela como se fosse a sua própria vida, porque na verdade é a própria vida, né? Credibilidade ali é tudo na vida do cristão, na vida do líder. Temos como objetivos específicos esclarecer o que é credibilidade e por que é a coisa mais importante que o líder possui. Entendeu? Vamos tratar aí, né? Vamos aprender da importância da credibilidade na vida do líder. Mostrar que o desenvolvimento e a prosperidade da sociedade em geral depende de líderes íntegros. Terceiro, demonstrar os impactos nocivos e às vezes irreversíveis que a perda da credibilidade causa nas organizações e principalmente nas pessoas.
Então nós vamos ver aí o estrago também que a falta da credibilidade causa. Como introdução, o autor da revista nos traz uma notícia a qual uma montadora de veículos que fraudou um software de mídia, né, de emissões de gases, que media as emissões de gases de carros, e que foi descoberta, né, e aí além do gasto, né, teve que fazer o recall de 11 milhões de veículos, e ainda de tudo, apesar desse gasto, teve um desgaste maior ainda, um prejuízo maior ainda. Qual foi o prejuízo? Que perdeu a credibilidade dos seus clientes, né? Veja só a importância aí da credibilidade. E aí no finalzinho aqui da introdução diz: será que a credibilidade pode afetar o ministério pastoral e a imagem do líder? Será que a credibilidade ou a falta dela afeta a vida ministerial? Vamos aprender isso na lição de hoje, ok? Vamos lá. Vamos adentrar aí no primeiro tópico. O que caracteriza a credibilidade? Olha que interessante isso, né? O que caracteriza verdadeiramente a credibilidade? São três fatores importantes. Aí o tópico 1, ser íntegro, né? O que caracteriza a credibilidade? Primeiro, ser íntegro. Segundo, ser confiável. E terceiro, ter palavra, né? Nós vamos ver aqui um por um, né? Primeiro aqui, 1.1, ser íntegro. O progresso das pessoas está ligado à sua honestidade. Deus abençoa quem é íntegro. Pessoal, você há de concordar comigo que todas as pessoas desejam a honestidade e a integridade, sendo ela cristã ou não, né? Mas ainda mais, né, quando a gente traz isso para o âmbito religioso, para o âmbito eclesiástico, nos é imposta, né, essa característica. Por quê? Porque em toda a palavra de Deus o Senhor nos chama para a santidade, o Senhor nos chama para aquilo que é reto, o Senhor nos chama para aquilo que é honesto. Aquilo, né, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses diz que você deve procurar pensar nas coisas que são de cima, procurar as coisas honestas, né? Então, primeira característica é ser íntegro, né? Aqui fala, ó, os amigos de Daniel preferiram ser lançados na fornalha que negar as suas convicções, né? De se prostrar ali aquela estátua. Eles falaram, não, nós somos fiéis naquilo que nós cremos, né? E nós não podemos negar aqui a nossa fé. Está em Daniel capítulo 3, versículo 12 a 17. Jó, ele foi chamado de íntegro pelo próprio Deus, lá no capítulo 1, versículo 8 do seu livro, né? Então o próprio Senhor, o próprio Deus, o chamou de íntegro, justo, fiel. Olha só, isso é um ponto de vista de Deus em relação ao homem. É o que Deus acha de um homem. Será o que Deus acha de mim como líder? Será o que Deus acha de você como líder? É uma pergunta que devemos nos fazer, né? A integridade, quando eu falo em ser íntegro, né, são características que vêm, né, sobre nossas vidas. Como eu falei, a Bíblia desde o início, ela nos traz né, nos leva a trilhar esse caminho da honestidade. Se você vê aqui quando você lê na Constituição aqui de Saul como rei, nas referências, né, bíblicas, na leitura bíblica, e você vai ver que Israel até esse momento era uma teocracia, né? Era Deus governando diante do povo, era Deus orientando. Não tinha um rei em Israel, né? Não tinha um rei que tomava
ali as decisões. E o povo começou a clamar e a pedir. Você vai ver isso no texto bíblico. Que o povo começou a clamar, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Deus, fazendo uso da sua vontade permissiva, Deus então, né, usa Samuel para constituir, né, para ungir a Saul como o primeiro rei de Israel. Então, Deus aí usando da sua vontade permissiva, atendendo um clamor do povo. Olha que interessante, porque até então era Deus que governava, era um governo teocrático, Deus usando os seus profetas, Deus usando os seus juízes, né? Deus usando ali algumas pessoas, mas porém não tinha um rei, né, que respondesse pelo povo, porque o governo era teocrático. Então, agora Saul é constituído aí como o primeiro rei de Israel, e você conhece a história, né? O Nick deu isso. Quando a gente fala nessas características da credibilidade, não adianta, irmão. Nós como líderes, como pastores, líderes, isso está intrínseco à nossa função de pastoral, à nossa função pastoral, à nossa função de liderança diante da igreja, da palavra do Senhor. Então, são adjetivos que automaticamente tem que estar presentes na nossa vida. Eu até anotei aqui, ó, honestidade, idoneidade, ética, moral, sinceridade, transparência, credibilidade. São coisas que tem que estar na nossa vida. Se você não tiver um padrão moral e ético, se você não tiver, né, uma honestidade, uma idoneidade para você estar diante do ministério, o povo não vai seguir você, né? Você vai ter um grande problema a respeito disso. Então, primeiro, ser íntegro, né? Nós vimos aí Daniel foi íntegro, Jó foi chamado íntegro diante do Senhor, né? Eu trouxe aí o conceito, ó, de credibilidade, qualidade do que é credível. O que faz com que alguém mereça ser acreditado, o que faz alguém acreditar em você. Isso é credibilidade, certo? 1.2, ser confiável, eu não falei? Né? Ser íntegro, ser confiável e ter palavra. 1.2, ser confiável. A confiança é a base de uma relação. Quando a confiança é abalada, tal relação está em risco. Se isso a gente, no gabinete pastoral, a gente presencia muito isso, né? Quando acontece um problema conjugal, onde essa relação de confiança é quebrada, é muito difícil a restauração dessa confiança, né? Principalmente na área conjugal. Aí alguém que teve aconteceu uma traição, aí a pessoa que traiu falou, não, eu vou ali na padaria. Aí o outro que foi trair falou, mas será que vai mesmo? Então tudo é motivo de desconfiança, ou seja, porque aquela pessoa perdeu a credibilidade, perdeu a confiança, né? E aí há um grande caminho a ser trilhado, né, para que essa confiança venha a ser restaurada. Davi, ele perdeu a confiança em Saul. A gente vê em 1 Samuel, capítulo 20, verso 1, né? E com o passar da história, você vê que Davi teve que se esconder e Saul procurando matar Davi, né? Você vê essa relação que no início pareceu tão saudável, mas que posteriormente, quando esse vínculo foi quebrado, ficou virou uma caça, né? Virou uma saga, né? de sempre Saul aí caçando, procurando Davi. E um fato interessante em relação à confiança é que é demorado você conquistar a confiança de alguém, não é? Mas para perder é muito fácil, né? Em questão de minutos, à luz de Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 a 6. Então é muito fácil a gente perder a confiança. Então, por isso que temos que tomar cuidado, né? Temos que passar, tome muito cuidado, seja confiável. Tem pessoas, tem líderes. Olha, toda profissão tem o chamado sigilo profissional. O que eu já vi de pastores, de líderes, que alguém fala algo no gabinete pastoral,
e essa pessoa conta para outro e vira um escândalo na igreja, vira um problema, essa pessoa não serve para ser líder. Essa pessoa que não consegue ter esse sigilo, ela quebra a confiança, ela não tem confiança mais da pessoa. Depois vai falar, não vou falar mais nada para o meu pastor, porque eu falo para ele, depois ele está falando no púlpito, depois ele está falando para alguém, todo mundo fica sabendo. Então isso realmente é lamentável, mas infelizmente, né, isso existe. Ok? Então, ser íntegro, ser confiável. E terceiro lugar, 1.3, ter palavra. A Bíblia afirma que um dos atributos do caráter de Deus é que ele vela por sua palavra. Olha só, irmãos, quantas vezes isso acontece, né? Você fala, não, alguém te convida para estar em tal lugar, você fala, vou estar com certeza, né? E aí, às vezes você sabe que você não vai poder estar, que você tem um outro compromisso. Em vez de falar, não, eu não posso, infelizmente não vai dar. A Bíblia diz que a palavra do crente é o quê? Sim, sim, não, não. Então zele por sua palavra, assim como Deus vela por sua palavra, zele pela sua palavra, para que você não venha perder a credibilidade. Quando você falar, vou estar tal hora. Então, isso, né, nas nossas igrejas é quase que cultural, infelizmente. O ônibus vai sair da igreja, tal horário, às 19 horas. Né? Estarão aqui 19 horas? Amém! Aí o celular do pastor começa a tocar. Pastor, me espera aí. Pastor, me espera aí. Aí o negócio fica. Se você for esperar todo mundo, você sai de lá, né, 9 horas da noite. É complicado, né? Então zele por sua palavra, né? É tal hora, marcou um compromisso tal hora, seja pontual. É tão bonito isso, olha, marquei tal hora, estou aqui pontualmente, né, na hora que eu marquei. Isso, né, você ganha credibilidade. Como quando você também não fazer, você perde a credibilidade, né? Um líder não terá credibilidade se não for uma pessoa que honra a sua palavra. Davi pediu um guarda para a sua boca, né, para a sua língua, em Salmo 141, verso 3. Senhor, põe um guarda na minha língua. Ou seja, para mim, né, falar menos, para mim tomar cuidado com aquilo que eu falo. Né? Também Tiago, capítulo 3, nos orienta acerca do perigo que é a língua, né? Compara a língua como uma peçonha mortal, como um pequeno fogo que incendeia um grande bosque. É perigoso. Então vigia no falar. Não se precipite com palavras. Não prometa algo que você não vai cumprir. É melhor, às vezes nós perdemos uma excelente oportunidade de ficarmos calados, né? Então, se você não conhece do assunto, se você sabe que você não vai conseguir fazer tal coisa, não prometa, tá bom? Não prometa, fique caladinho, você não é obrigado a prometer nada a ninguém, mas se você prometer, cumpra sua palavra em nome de Jesus. Amém? Assim deve ser o servo de Deus, que aí você vai ter credibilidade. Então, um dos atributos de Deus é que ele vela por sua palavra. Finalizando esse tópico aqui, o primeiro tópico, a sinopse fala aí as características da credibilidade, né? E eu quero falar uma coisa para você. A questão de ser íntegro. Íntegro fala de você ser completo, de você ser probo, de você ser irrepreensível, incorruptível, né? Essa postura mesmo, você é íntegro, você não é parcial, você é íntegro, não é uma metade sua, mas você está inteiro, você é irrepreensível. Isso tem a ver com integridade. Ser confiável. Confiável é ser honesto, é ser real, é ter, né? É ser sincero, né? É ser fidedigno, é você ser fiel, né? É ser confiável. Ter palavra é cumprir o que promete. Ter palavra é honrar o compromisso. E assim deve ser, tá? Eu quero ler com você, preste bem atenção, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Preste bem atenção.
apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele coloca aqui, ó, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, o episcopado é uma palavra que nos remete a um serviço de supervisão, né? Um serviço, vamos dizer, pastoral, eclesiástico, aquele que supervisiona, né? E aqui diz, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Olha só, aqui o apóstolo Paulo traz aqui características, né, que nos levam aí, que tem tudo a ver com o tema da nossa lição, que é credibilidade, não é verdade? Então, aqui ele dá a orientação como deve ser o presbítero, os obreiros, aqueles que trabalham na obra do Senhor, né? Isso é credibilidade. E se você falhar, se você perder essa credibilidade, o povo não vai lhe acompanhar. O tópico 2, o mundo clama por líderes íntegros. 2.1, as pesquisas revelam que a honestidade ocupa o primeiro lugar nas qualidades mais admiráveis de um líder. Quando pergunta qual as qualidades mais importantes de um líder, a honestidade está em primeiro lugar. Então, se o pastor aí não é honesto, se o líder não é honesto, infelizmente a coisa está feia, começou mal. O mundo clama por líderes íntegros. Não é só a igreja que clama por pastores íntegros, né? Por obreiros íntegros, pessoas impessoais, pessoas, né, de caráter íntegro, né? Com a sua moralidade, né, intacta. Assim tem que ser o obreiro. A integridade é o maior bem que alguém pode ter. E temos que protegê-las, à luz de Provérbios 31:11. Temos que proteger a nossa integridade, né? Por isso que você deve zelar pela sua palavra. Você não deve ser, né, como se diz aí, o pessoal fala de duas caras. Eu coloquei até uma figura aqui, né? Que o camarada tá tirando a máscara, na frente é uma coisa, por trás é outra. Isso é muito feio, irmão. Isso é muito feio. Isso não era para existir no meio do povo de Deus. Mas infelizmente acontece. Mas as pessoas que são íntegras, né, elas não se deixam levar por esse tipo de atitude. Tópico 2.2. As organizações precisam. Quando você for contratar alguém, procure essas 3 qualidades. Quais são? Integridade, inteligência e energia. Quando você aí que tem uma empresa, for procurar alguém, procure essas características. Quais? Integridade, inteligência e energia. Integridade, tem que ser íntegro, tem que ser honesto, né? Inteligência, ele tem que ser esperto, ele tem que saber fazer, ele tem que raciocinar. E energia, ele tem que querer fazer, ele tem que ter intrepidez, né? Ele tem que querer fazer, ele tem que agir, ele tem que ter energia. Essas 3 qualidades não pode faltar. A falta da primeira anula as outras. Faltou integridade, ou seja, é desonesto. Poxa, é um cara muito inteligente, mas é desonesto. Acabou. Não, mas ele tem energia, mas é desonesto, não tem integridade. Não vai funcionar, né? Então, faltou a integridade, acabou. Faltou a integridade, pode ser inteligente, pode ter energia, pode ser um camarada, acabou, né? Porque a honestidade, a integridade, ela é o centro, né? Ela é o centro. Há exemplo de Balaão em Números, capítulo 22, 32, que a revista traz, né? Que deixou aí
um legado negativo, né? Um legado negativo. Paulo orienta a escolhermos líderes fiéis, né? Está em 2 Timóteo, capítulo 2 e também onde nós lemos, né? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Então, Paulo ele orienta a procurar homens fiéis. Olha, irmãos, aqui vai um conselho, tá? Para líderes, pastores. A gente ouvia muito falar antigamente, eu ouvi muito falar isso. Vamos consagrar, levar fulano a diácono para ver se ele firma, e tal, para ver se ele... Ô, irmão, por amor de Deus, né? Não funciona assim. Você apenas vai confirmar, né, o chamado de Deus na vida do obreiro. O obreiro que é consagrado a diácono, ele já faz o serviço de diácono. Ele já é um diácono, mesmo sem ser consagrado, mas ele já foi escolhido por Deus, ele exerce a função e você somente vai identificar e falar, olha, realmente esse aqui é um diácono nato, né? Então, é por aí. Esse negócio de vou consagrar para ver se ele firma, ver se ele, irmão, ver se ele anima. Não. Isso aí você vai ter mais problemas ainda. Você vai ter um obreiro preguiçoso, um obreiro, né, quem sabe sem integridade, sem energia para trabalhar. Então é complicado, você vai arrumar problemas maiores aí, tá bom? Vamos lá. 2.3. Os liderados confirmam. Um líder não é escolhido por acaso, não é ao acaso, aleatoriamente. Os próprios liderados apontam como líderes. Você já percebeu? Na empresa, ou até mesmo na igreja, você vê pessoas que não têm cargo, mas que as pessoas respeitam. Né? Por quê? Porque essa pessoa, ela conseguiu uma posição diante dos liderados, uma posição de respeito, uma pessoa idônea, né? Uma pessoa proba, uma pessoa íntegra, a qual ganhou o respeito do povo. Então o povo respeita, uma opinião dele vale muito na igreja, uma opinião dele vale muito na empresa, né? Porque ele conquistou. Então isso é muito importante. Às vezes a pessoa não é nem um líder, mas as pessoas respeitam ali o seu ponto de vista. Então, liderança não se impõe, liderança se conquista. O povo enxergou em Davi um líder, qualidades de um líder. Então é o povo que escolhe o líder, o povo que observa as características, né? À luz de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5 e 22, 2. Né? Josué também foi aprovado por seus liderados. Né? Então os liderados, ele vê as características, não adianta, irmão. Os liderados, eles observam. Se você é um líder e você faz algo de errado, e você tem um mau testemunho, e você... Opa, grande problema, grande problema. Né? Ou seja, você está formando líderes também deficientes. E vai perder também a credibilidade diante do povo. Isso é muito perigoso. Certo? Tem aí a sinopse, né? O mundo clama por líderes íntegros. Até dispensa comentários, né? A gente fala da política brasileira, né? E a gente... Para nós, brasileiros, quando se fala em política, a gente já até tem um certo tipo de preconceito, né? Porque realmente, falar de credibilidade, essa palavra credibilidade política, parece quase impossível ser colocada na mesma frase, né? Mas nós, a igreja, o povo, ele clama por credibilidade, por honestidade, por um país mais justo, né? Por políticos que não sejam corruptos, que tenham credibilidade diante do povo. Né? E às vezes, quando aparece alguém, o povo quer tirar. Né? Os próprios ali, a própria cúpula ali, querem de qualquer maneira. Mas tá bom, aqui não é a ocasião para debatermos isso. Mas vamos lá. 3.1. Jogar o próprio nome no lixo. A Bíblia nos dá exemplo de pessoas que não valorizaram o que tinha. Os filhos de Samuel, né? Os filhos de Samuel, por exemplo, Joel e Abias, eles eram terríveis. Não tinha credibilidade alguma. Depois você lê 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5, você vai ver o que eles aprontavam. Saul começou aclamado pelo povo. Começou nota 10. Saul, né?
porte de rei, primeiro rei de Israel, tudo bonitinho, né? Aclamado pelo povo. 1 Samuel capítulo 10, versículo 24. Mas aí depois você lê 1 Samuel 31, 4. Então, 1 Samuel 10, você vai ver o início do reinado, aclamado pelo povo, ovacionado. E 1 Samuel 31, 4, que você vai ver o significado da palavra decadência. Tá ok? Então, é algo gradativo. Eu coloquei essa imagem aí dessas taças, né? Chega a um certo ponto que desmorona mesmo a credibilidade. Foi o que aconteceu com Saul, né? Foi desobedecendo, foi fazendo, né, o que não era agradável aos olhos do Senhor, até que o seu reinado acabou ruindo, né? 3.2. Destruir o que foi feito antes. Israel começou mal com Saul. Davi assume, unifica as tribos e consolida o reino economicamente e militarmente. Então Davi, ele dá um prosseguimento e ele começa a organizar as coisas, né? Ali o que faltou em Saul, Davi complementou ali, trouxe, né, ali alguns benefícios para Israel. Já Salomão, né, que sucedeu Davi, não foi totalmente íntegro. A gente vê que Salomão, ele deu aí os seus vacilos, podemos dizer assim, né? Depois você lê 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Roboão e o seu orgulho causa divisão no reino. Causa divisão no reino. 1 Reis, capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12, verso 16. A falta de integridade destrói tudo que foi construído. Olha só, então, às vezes, talvez você já tenha notícia de que um pastor passou na igreja e foi um pastor abençoado, e posteriormente veio outro pastor que não tinha credibilidade diante do povo, que começou a dar mau testemunho, que começou a fazer o que não devia, né, que perdeu a credibilidade. Então, ele jogou fora todo o trabalho do pastor que antecedeu, que estava lá lutando, que estava lá trabalhando. Talvez você conheça uma história assim, né? Então, é muito perigoso, né? Você destrói, quando você perde a credibilidade, você destrói o trabalho anterior, você destrói o que foi feito antes, né? Então, assim foi com Roboão. Se você for ler a história, você vai ver que ele preferiu fechar os ouvidos para o povo, né? Ele foi procurar conselhos com os jovens, ignorou os anciãos, que falou, não, atende o povo está pedindo menos trabalho, a carga horária está muito pesada. E ele falou, não, vou aumentar ainda mais, né? E aí acontece o que acontece, né? Então ele não deu ouvidos. 3.3, sabotar o futuro de todos. A integridade e a confiança abre caminhos e pavimenta o futuro, nos levando à credibilidade. O líder que abre mão da sua credibilidade traz um futuro incerto aos seus liderados. Coloquei até a imagem do camarada serrando ali a própria queda, né? Então, é isso que acontece. A integridade, a confiança, ela abre caminhos. Porém, se você não tiver, se você perder a integridade e a confiança, pelo contrário, ela vai fechar portas, né? Ela vai fechar portas. E aí é muito perigoso, né? O líder que abre mão de sua credibilidade traz um futuro incerto. Então, pode ver, isso é constatado. A gente observa muito isso, né? Que quando a pessoa abre mão da integridade, pode esperar que não vai longe. Quando abre mão da integridade, quando abre mão da confiança, da honestidade, da ética, né? Pode ver que essa pessoa ela não irá longe, né? Isso aconteceu com o povo de Israel. Leia à luz de 2 Reis, capítulo 17, versículo 20 a 23. Então, não adianta, né, você passar por cima dos preceitos, você receber propina, receber algo indevido, né? Porque lá na frente isso vai te prejudicar, né? Isso vai ter um alto preço, né, na sua vida. E ainda mais
quando se fala, né, no âmbito religioso, jamais. A gente ouve tantos escândalos por aí, de pessoas, de líderes que deixaram a honestidade de lado, né? E realmente é uma vergonha. Hoje a gente ligar a televisão, ver líderes na TV que realmente não dão nenhum testemunho de integridade, de transparência, de honestidade. E você olha e você fica enojado de tanta coisa que anda acontecendo, né? Mas eu louvo a Deus que ainda tem homens de Deus, homens que ainda pensa no membro da igreja, que vai lá, que socorre, pastores que se preocupam com a ovelha, né? Não com a renda, não com a lã da ovelha, mas se preocupam com a vida da ovelha, se ela está bem espiritualmente, em que pode ajudar. Ainda existem homens dessa forma, né? Aí vem a sinopse de 3, finalizando. Perder a credibilidade a Bíblia apresenta inúmeros exemplos de pessoas que decidiram jogar, né, para o alto o que haviam conquistado no passado. Os filhos de Samuel, né, homem conceituado e respeitado, optaram por seguir um caminho diferente do seu pai e não tinham credibilidade alguma. Foi o que foi tratado aí na lição. Concluindo, hoje nós vimos a respeito da credibilidade, né, da importância da credibilidade para a reputação de um líder. Como ser íntegro, confiável e ser uma pessoa de palavra. Vimos também que a integridade é um clamor geral, não é algo somente da igreja, mas é num contexto geral, tanto da política, né? É um clamor mundial, né? Um clamor mundial pela honestidade, pela credibilidade, pela integridade, né? E de pessoas que possam, né, onde uns líderes que as pessoas possam colocar aí a sua confiança, possam confiar aí como pessoas honestas e íntegras. Certo? Beleza, então. Então, pessoal, que bom. Bom é estarmos juntos mais uma vez. Tem aí a revisão, tá bom? Essa revisão é como eu já falei para os irmãos, você vai passando aí, tem perguntas e respostas, você vai compartilhando aí com a sua turma em nome de Jesus. Abraço a todos os irmãos que têm nos acompanhado aí, né? Se quiserem e puderem se inscrevam aí no canal. Sempre que lançarmos um vídeo novo, você vai ser notificado. Ative aí o sininho, tá bom? Para que você seja notificado. O intuito aqui não é outro senão compartilhar com você a palavra de Deus. É somente isso. Não tem outro objetivo a não ser esse. Tá certo? Certinho. E a dinâmica, tá? Você pode trazer aí uma dinâmica dentro da temática da sua aula, ok? Então, que Deus em Cristo abençoe. E aí você vai crescendo, a escola dominical vai crescendo também, né? E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Graça e paz. Deus abençoe a sua vida.